Queridos, seu tempo acabou. Seu tempo acabou. O que seria se hoje você ouvisse de Deus, agora, nesse momento: filho, Marcelo, seu tempo acabou. Você expirou. Se hoje eu dissesse a você, ou Deus dissesse a você: seu tempo acabou, você não tem mais o que fazer. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Veja, Mateus 24, verso 4 a 8, diz assim: e Jesus lhes respondeu, quando os discípulos perguntaram acerca dos sinais da sua vinda, do final dos tempos. Jesus disse, versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isto é o princípio das dores. Esta palavra dores aqui, princípio das dores, essa palavra dores é usado para dores de parto. Quantas aqui das irmãs já sofreram dores de parto? Erga a mão. Diz que é a dor mais que existe, né? E vem uma contração. Opa, é um sinal. Qual é o sinal que está ali? O bebê vai chegar. E aí as contrações vêm de novo. Só que passado algum tempo, as contrações vão se tornando mais intensas e menos espaçadas, é isso? Estou falando certo aí, irmãos? Me ajudem. É isso? Mais intensas e menos espaçadas. E vai, e vai, e vai. Até quando? Até o bebê nascer. Jesus está falando, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, virão falsos cristos, dizendo, vão enganar a muitos, mas isso é só o princípio das dores. Abra comigo agora Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo, versículo 4, diz assim, mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, como ladrão vos apanhe de surpresa. Acompanhe comigo agora o versículo 1, diz assim, irmãos, Paulo está falando, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, diz Paulo, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Queridos, de modo algum escaparão. Se o seu tempo acabasse hoje, você escaparia? Você escaparia? Abra a Bíblia agora, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, algumas versões diz, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma sim de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destes. Eu tenho 48 anos, só, jovem ainda. Na minha pouca história de vida,
Eu ouso arriscar com vocês que nunca o mundo viveu numa situação como esta que nós acabamos de ler. Tão intensa. Concordam comigo, não? Olha as características. Nunca em nenhum momento, acredito eu, ouso dizer, na história da humanidade, houve tanto egoísmo por parte do ser humano, tanta arrogância, tanta blasfêmia, tantas crianças desobedientes aos pais. Nós temos que orar pelas professoras e professores das escolas. Quem é professor, professora, sabe bem disso. Implacáveis, sem domínio de si. Concordam comigo, não? Nenhum momento da história da humanidade o ser humano apresentou tamanho problema de ordem psicológica, moral, como nós vemos aqui a palavra do Senhor nos dando. E o último texto que eu quero dar para vocês nessa série de textos relacionados à vinda de Jesus, diz ali a segunda carta de Pedro, agora abra lá a segunda carta de Pedro, também no capítulo 3, leia comigo, vamos à palavra do Senhor, deixa a Bíblia falar para você. Segunda carta de Pedro no capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação estão. Você já ouviu alguém dizendo assim, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Não muda nada. Meu pai aguardava, meu avô aguardava. Alguns podem dizer, meu bisavô aguardou e etc, etc. E Jesus não veio. Escarnecedores. Versículo 9, do mesmo capítulo, da segunda carta de Pedro, 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, diz o versículo 10, virá como o ladrão, e os céus passarão. Queridos, quero levar você a refletir um pouco sobre o tempo. Você pode conhecer pessoas, e certamente conhece, que têm mais recursos que você. Talvez alguém possa ter mais propriedades, mais carro na garagem, mais dinheiro no banco, mais roupa no guarda-roupa ou sapatos na sapateira. Mas ninguém pode escolher ter mais tempo. O tempo é igual para todos, é ou não é verdade? Ponto final. O tempo igualou e iguala todos. O tempo é igual para todos. E Jesus está nos chamando nesta manhã para nós refletirmos sobre 3 aspectos do tempo. Jesus está nos chamando para quê, igreja? Para refletirmos sobre o quê? 3 aspectos do tempo. Esse é o chamado de Cristo e a mensagem de Jesus para nós hoje, agora. Primeiro aspecto do tempo. Número 1, saiba o tempo que estamos vivendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos praticamente que como dormindo em berço esplêndido enquanto o mundo está acabando. É ou não é verdade? Daqui a 2 sábados, você vai receber o desafio e eu apelo para você em nome de Cristo Jesus, que morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Nós vamos sair daqui de dentro da igreja, por volta das 11 horas da manhã, dia 25
Se Deus assim permitir e tudo ocorrer bem, conforme nós estamos orando e planejando. E nós vamos sair aqui 2.000 pessoas para distribuir 50.000 exemplares do livro O Grande Conflito. Esse é o livro do tempo do fim, sim ou não, igreja? As pessoas precisam saber o tempo em que estão vivendo. O mundo está perdido, Jesus está voltando e o mundo está em trevas. E Deus nos chamou para sermos sal e luz. Amém por isso. Você e eu precisamos saber o tempo em que nós estamos vivendo. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, eu leio aqui, você pode acompanhar na tela ou abrir a sua Bíblia. Paulo diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Paulo não diz assim que deveriam conhecer o tempo. Diz assim, vocês que sabem o tempo. Olha para mim, igreja. Você que é um membro da igreja adventista do sétimo dia, pode talvez dizer, e podemos afirmar que mais do que ninguém, pelos estudos proféticos, sabemos que Jesus está voltando e o tempo em que nós estamos vivendo. É ou não é verdade? Concordam comigo? Sim ou não? Essas palavras de Paulo são para nós. É como se Paulo estivesse falando para a última geração que estaria habitando na face da terra. Última geração esta que deveria dar o sonido certo à trombeta e advertir o mundo que está condenado à destruição, que Cristo vem. E Paulo continua dizendo, Romanos 13, versículo 11, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de que a igreja diz para mim? De despertar. Acorda. Acorda. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando a gente vai aos evangelhos e vê que dos 4 evangelhos, 3 dedicam um capítulo inteirinho apresentando os sinais da volta de Jesus, isso não é por acaso. Absolutamente não. Mateus, Lucas, Marcos, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Isso não é novidade para nós. Guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, fomes, terremotos, desastres, epidemias, pandemias, perseguições, sinais nos céus, lamento entre as nações. Isso sempre aconteceu, sim ou não, igreja? Sempre aconteceu. No entanto, eu quero que você reflita comigo o seguinte: antes do século 20, guerras, terremotos, epidemias, etc., eram eventos isolados. Hoje nós estamos vendo esses eventos no mundo todo e numa forma crescente, absurda. É ou não é verdade? Pense comigo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que eu estive refletindo. Número 1, epidemias ou pandemias. A história registra 5 grandes epidemias no mundo. 3 delas aconteceram no último século. E uma delas, que foi aquela que você passou, que você viveu, foi a maior de todas da história da humanidade. Você está entendendo? Sinais dos tempos. Número 2, guerras. Em nenhum outro momento da história da humanidade, o homem teve a capacidade e o poder de destruir grandes massas e até mesmo extinguir a vida na terra através de uma guerra nuclear. Nenhum momento. Hoje o homem tem essa capacidade. Loucura. Loucura. Eu tenho pensado, né? Você acompanhou um terremoto que aconteceu faz poucas semanas na Turquia, e a gente vê aquelas cenas e nós ficamos com o coração. Uma pessoa que foi salva. Eu vi uma cena
os salva-vidas ali, tirando dos escombros um corpo de um rapaz. E aí eles vão tirar um corpo de um homem. E esse homem está numa forma curvada assim, e quando eles puxam o corpo daquele homem, ali havia um bebê. Não sei quantos de vocês viram esta cena. E quando eles puxam, o bebê estava vivo. Allah Akbar, glória a Deus. O pai se curvou sobre a criança para salvar. A gente vê uma cena como essa e fica com o coração partido e pensando, meu Deus, uma alma foi salva. Você lembra, há poucos anos atrás, aquele desastre que aconteceu na Tailândia, lá numa caverna, que 12 jovenzinhos ficaram presos e o mundo se comoveu para salvar 12 jovenzinhos. E quando aconteceu no Chile um desmoronamento lá numa mina do Chile, o mundo se moveu para salvar aqueles homens. Mas é tão grande, tão gritante a incongruência de ver um mundo se preparando para se destruir em guerras. O amor de muitos iria esfriar, o Espírito Santo iria se retirar do mundo. Olha, eu estive pesquisando ali, os Estados Unidos e a Rússia possuem o maior arsenal nuclear do mundo, com cerca de 4.000 a 4.500 ogivas nucleares, os dois países. Você consegue imaginar um negócio desse? Estados Unidos e Rússia. A China, acredita-se que tenha cerca de 320 ogivas. França e Reino Unido mais cerca de 300. A Índia, o Paquistão, em torno de 150. Coreia do Norte não se sabe, mas acredita-se que em torno de 40 ogivas. Na verdade, diz o escritor apocalíptico em Apocalipse 11, versículo 18, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, a ira do Senhor, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e os que temem o teu nome, tanto aos grandes quanto aos pequenos, e para destruirdes os que destroem a terra. Economia global. Nunca em nenhum outro momento acontece alguma coisa na China, Arábia Saudita, preço do petróleo, uma mudança governamental, uma escolha diferente. No mesmo dia, se não no dia seguinte, nós somos afetados aqui, mesmo que aconteça em outra parte do mundo. Terremotos, sempre aconteceu na história da humanidade, depois do dilúvio. Eu fiz uma pesquisa no Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo, que faz leitura de terremotos que acontecem em todo o mundo, um Centro Sismológico Europeu. E pasmem o que eu achei, o que eu encontrei. De 2008, estamos pegando de 5 em 5 anos, ok? 5 em 5 anos. Peguem ali, primeiros 5 anos, 2008 a 2013. Aconteceram cerca de 110 mil, estou arredondando, 109.791 abalos sísmicos registrados no mundo. Estamos juntos? 2008 a 13, 110. Vamos pegar de 2013 a 2018? 224 mil. 8 a 13, 110. 13 a 18, 224. Dobrou. E o que você acha que aconteceu de 18 a 23, os últimos 5 anos? 427 mil abalos sísmicos registrados no mundo. Duplicou novamente. 100, 200, 200, 400. Isso diz alguma coisa para você? Dores de parto? Dores de parto. Jesus está voltando. Prepara-te. Prepara-te. Se nós fôssemos falar ainda em profecias, Daniel 2, a gente está lá na pontinha da unha. Daniel 7, o domínio do chifre pequeno. Tudo, 7 igrejas, Laodiceia somos nós. Jesus está
voltando. Estamos vivendo no dia do juízo. Estamos vivendo no dia do juízo investigativo. Em breve a porta da graça irá se fechar. Já aconteceu com você alguma vez? Eu, com certeza. De você ligar para alguém ou receber uma ligação de alguém pelo celular. Alô, alô, não estou ouvindo. Puf, corta a ligação. Porque o sinal está o quê? O sinal está fraco. Você olha assim, meu sinal está fraco, peraí, deixa eu mudar um pouco de lugar. Já aconteceu isso? Todo mundo já aconteceu, né? Você muda de lugar. Sinal está fraco, peraí, não estou te ouvindo. Queridos, será que você está com um sinal fraco? Como que é dormir em meio a um chamado de Deus para despertar? Precisamos despertar do sono. Amém? Precisamos despertar do sono. Quantos são os aspectos que nós vamos estudar sobre o tempo? 1, saiba o tempo em que estamos vivendo. Jesus em breve virá. Não há mais tempo para perder. Segundo aspecto em relação ao tempo, valorize, saiba valorizar o tempo. Saiba valorizar o tempo. Tiago capítulo 3, versículo 14 a 15 diz assim: atendei agora vós que dizeis hoje, amanhã iremos para tal cidade, vamos fazer tal coisa, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis que o que vai acontecer amanhã, que é a vossa vida, diz Tiago, sois apenas como uma neblina, que aparece em um instante, logo se dissipa. Em meio disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós vamos viver, fazer e assim por diante. Nossa vida é como uma neblina. Saiba valorizar o tempo. Por Deus. Quem passou pelo Covid e ficou 21 dias em coma, sabe o que significa isso? 40 dias alguns. Outros perderam familiares. E eu tenho certeza que aqueles que perderam familiares, que de repente tiveram Covid e foram internados, pensam, não vou mais ver meu pai, não vou mais ver minha mãe, não vou mais ver meu irmão, porque é o que estava acontecendo. Não é verdade? E de repente você vê o seu ente querido sendo colocado dentro de um pacote, numa urna lacrada, nunca mais viu. Qual é o primeiro sentimento que veio à sua mente? Por que não valorizei mais o tempo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu esposo, com o meu filho? É ou não é verdade? Valorize o tempo. A nossa vida é como neblina. Olha para quem está do seu lado, possivelmente a sua esposa. Possivelmente seja o seu filho ou sua filha. Por que desperdiçar tanto tempo com briga, picuinha e... Seu tempo acabou. Chega, acabou o seu tempo de briga. Acabou o seu tempo de picuinha. Acabou o seu tempo de desperdiçar tempo com aquilo que não tem valor. Eu falo para você como pastor dessa igreja, quanto que a gente podia caminhar mais, muito rápido, mas quanto tempo a gente perde com aquilo que não tem importância? Mimimi, para cá e para lá. Deus nos chamou para servir, e servir a Deus significa o chamado de Cristo Jesus, e o chamado de Cristo Jesus é o chamado para ser perseguido, é o chamado para ser rejeitado, é o chamado para ser humilhado, é o chamado para você não ser aceito. Esse é o chamado de Cristo, sim ou não, igreja? Mas lá o fulano de tal falou tal coisa, eu não vou mais servir nessa área, nesse ministério, nesse departamento. Você está servindo a quem? O irmão ou Jesus? Estamos juntos, sim ou não? Ei, seu tempo acabou de reclamação, o meu também. Acabou, chega. Chega, Jesus está voltando. Nós precisamos saber valorizar o tempo. Qual é o valor do tempo? Terceiro e último aspecto.
Saiba poupar o tempo. A palavra do Senhor diz em Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra remir, literalmente, no grego quer dizer poupe, poupar, guarde. É mais ou menos assim, o contexto onde é usada essa palavra, está dizendo o seguinte, você tem uma quantia de dinheiro, X, ok? Você tem ali um valor em dinheiro, só aquela quantia. Aí você precisa ir no mercado fazer uma compra, ok? Aí você pensa agora, com esse dinheiro aqui, o que eu vou comprar? O que é mais importante para mim? O que é essencial? Porque se você tem uma quantia X de dinheiro determinada e não tem um centavo a mais, nem a menos, você vai pensar muito bem no que vai gastar, onde vai comprar, o que vai comprar. É ou não é verdade? Mas a gente esquece que tem uma quantia X de tempo determinada para nós. É ou não é? E eu vou gastando tempo de qualquer jeito. Não. Poupar o tempo, remir o tempo. Remir o tempo, eu gostei muito da mensagem do pastor Branga do último domingo, quando ele faz uma análise ali de quanto tempo você poderia ler a Bíblia e quanto a média de tempo de leitura, e diz assim, de repente ele conclui dizendo assim, olha, quem assistiu aí, falando para os jovens, né, a série lá, The Game of Thrones, assistiu ela toda, podia ter lido a Bíblia 3 vezes, ao invés de ficar assistindo a série. Ou Friends, ali podia assistir, ler a Bíblia 2 vezes. E outras séries ali, tinha uma série lá, Grey's Anatomy, até 10 vezes. Quem assistiu a série toda podia ter lido a Bíblia 10 vezes. Onde nós estamos gastando tempo? Imagine. O livro Parábolas de Jesus, Ellen White registra esse parágrafo que diz, a vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para o tempo da eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar o pecado. Agora é que nos devemos formar o caráter para a vida futura e imortal. Não pense que o seu caráter vai ser transformado quando Jesus voltar. Não, agora é que nos devemos preparar para o juízo investigativo. Você já ouviu aquela frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é ou não é verdade? Diga para mim onde você gasta o seu dinheiro, que eu vou te dizer o que é importante para você. Diga para mim onde você gasta o teu tempo, que eu vou te dizer quem você é. Se você é filho da luz ou filho das trevas. Se você é filho do reino eterno ou filho deste mundo que está condenado à destruição. Diga onde você gasta o seu tempo. E eu vou te dizer quem você é. Todos nós deveríamos todas as noites fazer pelo menos 3 perguntas. Eu usei o tempo de forma correta hoje? Acabou o dia? Você devia te fazer essa pergunta. Eu usei hoje o tempo de forma correta? Eu usei. Estou eu consciente do tempo em que estou vivendo? Eu valorizei o tempo hoje? Eu poupei o tempo hoje investindo e não gastando tempo? Investindo naquilo que me leva para a eternidade e não gastando o meu tempo precioso nas coisas que me destroem a minha mente? Saiba de uma coisa, a única forma de você ter mais tempo para orar é deixar de gastar tempo com aquilo que é menos importante. A única forma que você tem de investir mais tempo em leitura da Bíblia é deixar de gastar tempo com aquilo que não edifica o teu caráter e não te prepara para a vida eterna. Deus está falando para mim. A única forma que você tem ou pode ter mais tempo de servir a Deus, como Deus espera que nós assim façamos, é deixar de gastar tempo em coisas que não nos levam a nada. É ou não é verdade? Spock, Jesus está voltando, amigão. Jesus está voltando. Você precisa saber, e eu, o tempo em que nós estamos vivendo. Você e eu precisamos dar mais valor ao tempo que temos. Que nenhum de nós seja apanhado
no arrependimento de eu poderia ter dedicado mais tempo para o meu filho, para minha filha. Por que eu fiquei trabalhando tanto tempo? Por quê? Agora ele se foi, ela se foi. Por que eu desperdicei tanto tempo com aquilo que não era necessário? Por quê? Por quê? Ontem nós tivemos o culto fúnebre da nossa irmã Neuza Bells, esposa do pastor querido, pastor Cláudio Bells. Eu estive aqui também a celebrar o culto de gratidão do pastor, da vida do pastor Cláudio Bells, maio do ano passado. E ontem nós nos despedimos, a família, amigos se despediram da irmã Neuza Bells. Foi um dos momentos mais lindos ali, quando estávamos, quando ouvimos os testemunhos dos netos. E eu vi um testemunho do neto do Gastão, é um neto, esposo da neta dela, dizendo para ela, né, para a irmã Neuza: a senhora transformou a minha vida. Eu sou outra pessoa completamente diferente depois que a senhora entrou na minha vida. Eu sou outra pessoa. E ele derramava lágrimas, dizendo: essa mulher foi tudo para mim. Se o seu tempo acabasse agora, o que diria sua esposa em relação a você? Esse homem foi tudo para mim. Ele mudou a minha vida, ele me preparou para eu ir para o céu. O que teu filho diria para você se o seu tempo acabasse hoje, agora? Ele diria: ainda bem, graças a Deus. Nem viria no seu culto fúnebre, ou ele estaria ali chorando aos prantos, dizendo: meu pai, eu queria ter mais tempo com meu pai, minha mãe. Eu tive o privilégio de conhecer ontem o irmão Hélio, professor Hélio Ítalo Seraim. Disseram que ele estava aqui. Está onde? Posso ver uma mão erguida? Alguém me ajuda a identificar? Está aqui. É isso? O irmão Hélio, agora eu estou vendo o senhor. Que benção. O irmão Hélio, 100 anos de idade. Eu sentei ao lado desse homem aqui. Comecei a conversar com ele. Ele disse assim: irmão Hélio, o senhor deixa eu gravar isso? Que o senhor está falando que eu aprendi lições de vida de um homem de 100 anos de idade. E eu quero compartilhar aqui. Eu escrevi porque ele pregou um sermão ontem lá, tão lindo. E eu quero compartilhar um pouco desse sermão. Eu perguntei para ele: irmão Hélio, falando sobre a degradação do homem nesse último século, o que o senhor tem a dizer? O irmão Hélio disse assim: pastor, o ser humano não sabe realmente qual é a sua função, ele não sabe de onde vem, para onde vai, vive uma ilusão, desde o conhecimento de tudo até uma política podre que dirige o mundo. Perguntei para ele: irmão Hélio, quanto à volta de Jesus, o que o senhor tem a dizer? Ele disse assim: eu sei que Jesus vem. Amém? Eu sei que Ele vem. Isso não me preocupa, ele disse. Não me preocupa a volta de Jesus, eu sei que Ele vem, isso não me preocupa. Uma coisa me preocupa, é o fechamento da porta da graça. Eu quero estar preparado. Amém? Amém. Agora, né, irmão Hélio? Me permita, pastor, uma palavra aos irmãos. Quero dizer nessa manhã, com todo amor, com todo carinho fraternal, essa mensagem eu quero dirigir a vocês. Eu não estou preocupado com a volta de Jesus. Quando eu digo aí fora, na sociedade, que Jesus está vindo, eles duvidam, eles dizem: isso é uma bobagem. E eu digo assim: ó, eu também não estou preocupado com a volta de Jesus.
porque eu tenho certeza que Ele vem. Eu estou preocupado com uma outra coisa, que o pastor já citou. Se a porta da graça ainda não se fechou. Isto é importante para mim. Se pode fechar para nós agora, né, irmão? Preparado no momento que essa porta se fechar. Mas a igreja está fazendo o seu papel. Este sermão de hoje, do pastor, não é comum. Eu tenho a dificuldade auditiva, devo ter apanhado pelo menos 70% do seu sermão de hoje. Mas esta mensagem nua e crua que ele apresentou, eu sei que às vezes bate no coração de algumas pessoas e volta sem muita expressão. Por quê? Meio agarrado a Cristo e meio agarrado ao mundo. E quando quer se desligar, o que acontece? Ele sente uma pressão do mundo segurando e cede. Este é o momento, irmãos, de nós nos desprendermos do mundo. Amém? Matéria vai ficar aí. Eu costumo dizer que aquela expressão que sempre usamos em alguns sermões, que nós nada levamos deste mundo, no fundo não é verdade. Quem falece, quem vai dormir o sono da morte, não leva nada? Leva sim alguma coisa. Com certeza, né, irmão Hélio? Eu perguntei ontem para o irmão Hélio, eu queria terminar com esse ponto, irmão Hélio, que me tocou bastante, me tocou. Eu falei para o senhor ontem. Eu perguntei para ele assim, irmão Hélio, sobre o valorizar e poupar o tempo, sobre a brevidade da vida, o que o senhor tem a dizer? Ele disse assim, eu tenho 73 anos de casado. E a esposa, a irmã Glória, estava lá conosco, não sei se ela está aqui. 73 anos de casado. E eu respondi, uau, isso é extraordinário, 73 anos de casado. E então ele disse assim para mim, isso é uma prova de que as coisas de Deus podem durar. Amém? 73 anos de casado, uma prova de que as coisas de Deus podem durar. E aí ele deu uma risada e disse assim, outra prova disso é que ela tem paciência comigo. Sabe o que me chocou? Porque talvez se fosse outro, o homem diria assim, a outra prova é que eu estou aturando ela já há 73 anos. Ele não falou isso. Ele falou, ela tem me aturado, tem me suportado 73 anos. Ela tem paciência comigo. E antes que eu perguntasse, ele fez a pergunta, você quer saber qual é o segredo? Ele então disse, você tem que casar com ela todo dia. Eu caso com a minha esposa todo dia. Faz 73 anos. Uau! Você tem que casar diariamente. A esposa que eu tenho, ele concluiu dizendo, é completamente diferente da menina de quando eu me casei com ela. Cada dia ela é diferente, eu tenho que me recasar. Então hoje eu não tenho mais aquela jovem esplendorosa, linda. Hoje eu tenho uma velhinha em casa, que é a minha companheira. Eu tenho que compreender isso. Tenho que colaborar com ela. Em termos de casamento é isso. Eu tenho que amá-la. Ela é minha amante. Isso é muito gostoso. Amém? Que sermão, hein? Que sermão. Querida igreja, você não pode esquecer o tempo em que nós estamos vivendo, amém? Você precisa aprender a valorizar e poupar o tempo que Jesus te dá, porque Ele está voltando, amém? E eu quero fazer um apelo, é o apelo que o irmão Hélio já fez. Você gostaria de hoje dizer, Senhor, desperta no meu coração, desperta-me do sono. Nós vimos que nós estamos dormindo, e se nós estivermos dormindo, o diabo vai nos levar para a sepultura eterna. Senhor, desperta-nos do sono. Senhor, ajuda-me a valorizar o tempo que o Senhor me dá. Ajuda-me a valorizar o tempo com as pessoas que mais são importantes para mim.
Seu tempo chegou de reclamação, de briga em casa com esposa, esposa, filho, filha na igreja. Agora não é mais tempo disso, é tempo de entregar o coração a Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, aceita a nossa entrega, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, toma nossa mão, leva-nos nos teus caminhos e usa-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, a remir o tempo, valorizar o tempo, a despertar para o tempo em que estamos vivendo. Por Jesus clamamos. Amém, Senhor. Amém.